Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus venha abençoar você, trazer alegria, paz dentro da sua casa e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, que fala assim: Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônico e Antioquia de Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Essa palavra é para quem quer viver promessa, para quem quer viver o melhor dessa terra, para quem quer tornar um discípulo do Senhor, aquele que quer alcançar vidas, quer ter a graça do Senhor. O que eu entendo como, e também ensinava que era preciso passar por muitos sofrimentos. Hoje, assim, depende do ponto de vista, né? Muitas pessoas falam, nossa, tem que renunciar, dói, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. É guerra, é levante, é batalha. E são várias questões, né? Tudo um conjunto. Mas eu entendo assim, depende do ponto de vista da pessoa, né? Falar que sofre para ter o reino de Deus. Como que você vai sofrer por algo que no final você estará livre? Eu acho assim que o sofrimento é um lugar de passagem, né? A gente não fica no sofrimento, não permanece, a gente passa. Então a gente tem que aprender o quê? Passar e não ficar. Sabe quando que a gente sofre? Quando a gente fica, né? A gente tem etapas para prosseguir, né? Com Deus em obediência, mas a gente tem medo, a gente recua, medo do inimigo, medo de levante. Aí a gente estaciona, aí a gente sofre, porque é lugar de passagem. Passa. Vamos para outra fase, vamos para frente. Aí a pessoa estaciona, aí fica ali, naquele deserto, né? Porque muitas pessoas, quando saíram do Egito e para a terra prometida, muitas pessoas morreram no deserto. Porque murmura, porque reclama, porque cai toda hora em pecado, volta para trás. Morria no deserto, não chegava até a terra prometida. Muitos morreram, foi poucos que chegaram, porque não permanece firme na fé. É sofrido, é renúncia, né? Nossa, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. As pessoas acham que o processo da libertação é aquele que a pessoa vai orar, manifesta, né? A pessoa cai endemoniada, aí expulsa o demônio e acabou. Não, gente. Quando Jesus chama pela graça, ele chama você para ser livre. O que é ser livre? Livre de tudo. De tudo. De dinheiro, de amizade, de pessoas, de relacionamento. Tudo que te prende. Você vai ser livre, liberto. Isso que é ser uma pessoa liberta. Livre de tudo. Nada te prende, nada te faz parar. É isso que é ser uma pessoa totalmente liberta. Se tem coisas que fazem, que prendem você, que não deixa você avançar na fé, não deixa você progredir, você precisa de libertação. Aí você tem que falar, não. Você tem que saber confiar em Deus. A libertação é confiança total em Deus. Como que você vai viver a fé se você não praticar? Então começa a praticar, começa a soltar. Começa a soltar as coisas que te prendem, né? Então, todo o processo de libertação dói. É sofrido. Dói muito, né? Porque muda a vida, muda totalmente. Quando você encontra com Jesus, a sua vida é de um jeito.
Depois do encontro vai ser de uma outra forma. Você sempre foi criado daquele jeito, você sempre seguiu a sua vida de um jeito. Agora com Jesus vai ser totalmente diferente. Ele vai te moldar de uma forma, né, para que você crie resistência, né, para que não é qualquer coisa que vai te fazer parar, porque a confiança é total. Eu lembro que na minha igreja, uma época que teve vários pregadores para pregar a palavra, né? E o inimigo, ele se levanta mesmo. É normal, gente, o inimigo se levantar. É lógico que ele vai querer te parar, né? Então, conforme, né, a pessoa ia pregar, tipo, era palavra forte, né? A criança caía doente. O filho, né, novinho, caía doente. Eu acho que foi nessa mesma semana, 3 pregadores, a criança estava doente, enferma. Mas o que é? Por mais que a criança tá enferma, ele não vai abandonar tudo por causa disso. Ele vai ter a total confiança em Deus, que ela vai ficar bem, que Deus vai trazer a cura. Então o que ela faz? Ela fica aí, né? Fala pra esposa ficar. E ele vai pregar a palavra. Nada pode parar você. Nenhuma doença, uma situação difícil, porque você confia. Você vai passar por processo que você já passou e você sabe como que é. E a sua total confiança você está em Deus. Então não vai ser uma coisa sofrida, né? Você deixar o seu filho que está doente para ir pregar, porque você confia no Deus que você serve. Então você tem que ir, nada pode parar. Nada. Você não pode entrar em desespero, né? Você não pode ficar, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Uma situação financeira, né? Perde o trabalho. Você não vai ficar nervoso, porque você sabe onde que você está firmado. Você tem fé, você tem confiança. Não, Deus vai fazer algo, né? Tá tudo sob o controle de Deus. Aquela pessoa que sabe, né, que o controle está em Deus, que a vida está em Deus, que a minha vida está firmada nele. Então, tudo que acontece é permissão de Deus. Então, eu sei. Então, o sofrimento é uma questão de que lá, como que você olha, né? Se você acha que ser livre é sofrer, né? Sofrer é você ser totalmente dependente de alguém. Vamos supor, vida, relacionamento amoroso. Já foi dependente de alguém? Já gostou de a ponto de ficar implorando atenção, né? Chorando por causa da presença da pessoa. Aí o diabo usa mais ela ainda para te pisar em você, para humilhar, para falar coisas que vai te rebaixar. Isso que é sofrer. Agora, ser livre em Cristo é sofrer? Qual a perceptiva aí? A visão de sofrimento, né? É lógico que toda renúncia, libertação dói, é difícil, porque você não está acostumado a né, a ficar longe de pessoas, a ficar longe de lugares, a parar de sair, a parar de ter uma vida como você tinha. É lógico, toda mudança gera algo em você, mas a gente tem que ver que é para melhor, né? Quanto mais perto de Deus, mais graça você tem, mais a presença de Jesus você carrega, mais maduro você está, mais resistente. Não é qualquer levante do inimigo que vai te abater. Então, o processo da libertação é até você ser totalmente livre, sabe? Ó, você fala, cara, ninguém me para. E você vai se sentindo cada vez mais leve, mais livre em Cristo. Você fala, nossa, tá tudo tão bem. Eu lembro que no começo, né, o processo da libertação é complicado, né? Então eu ficava muito no Instagram vendo stories de pessoas. Stories de famosos, eu ficava ali. Comecei a reparar nisso. Se aquilo ali tava me prendendo. Eu falei, o quê? Não, misericórdia. O tempo que eu podia estar orando, buscando a Deus, eu tô aqui. Parei de seguir os famosos. Comecei, né? Vi, primeiro 2 dias, era ruim. Entrava no Instagram, não tinha mais nada pra ver. Aí saía, falava, não.
É isso, permanece, força. A libertação é na garra, na força. Você tem que buscar graça em Deus. Senhor, me ajuda. Porque Deus, Ele dá graça para você suportar. Você não vai ficar abandonado. Tô abandonado, eu tô sofrendo. Não, Deus, Ele tá ali. Porque Ele quer o melhor para você. Ele não quer que você se prenda a pequenas coisas. Então, Ele vai dando mais graça para você. Aí eu sofri até o terceiro dia. No quarto, já, né, tava tranquilo. Hoje, não faz diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma. Então, quando você vê, né, os processos de libertação, quando você está sendo livre, cada vez mais livre, não dependente de pessoas, de trabalho, sabe, dependente de Deus, totalmente firmado em Deus. Isso que é vida, isso que é alegria. É uma total confiança. Fé, é firme na fé, sabe? O diabo levantou, levanta, vai, sabe? Nada te para. Isso é total alegria, felicidade. A processo é sofrimento, mas lá na frente tem uma glória esperando você, uma unção, uma graça, sabe? Uma dimensão espiritual, sobrenatural. Você sente Deus em tudo, você vê Deus em tudo, dentro de você uma paz, uma glória. Isso não é sofrimento. Então você tem que entender que a parte do sofrimento, ela é passageira. É de passagem, não é pra você morar, é pra você sair, pra você avançar. Avança, né? Apocalipse capítulo 21 fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Então quer dizer que o quê? Coragem. A Bíblia sempre fala, não tenha medo e coragem. Coragem, avança, né? Mas olha para você ver, em Atos, foi logo quando a conversão do apóstolo Paulo. Então ele ensinava que ia passar por muitos sofrimentos. Então eu creio que ele estava passando por sofrimentos, porque ele tinha acabado de encontrar com Jesus. Mas em Filipenses, né, ele dentro de uma cadeia. Pensa você dentro de uma cadeia. O que você ia se sentir? Sozinho, humilhado, né? Triste? Porque você está preso. Mas o apóstolo Paulo não. Ele estava com alegria. Uma alegria sobrenatural, né? E ele falou, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele passou por processo de libertações, a ponto de chegar a ser totalmente livre e ter uma graça sobrenatural de Deus. Porque você está dentro de uma cadeia e você está alegre. Será que não passa pela sua cabeça isso? Né? O que é essa graça? O que é? Por isso que eu falo, só entende, só descobre o tesouro quem persiste, quem segue, quem confia, quem não desiste, sabe? Eu vejo assim, hoje a gente vive num mundo muito de status, sabe? Liga muito pro que os outros vão falar, liga muito pro que os outros vão achar, com visão no Instagram. Ai, né, não posso parecer assim, ai. Sabe, gente, eu acho que isso aí é orgulho demais. Eu acho que a gente tem que começar a rever as coisas de nós que tem que sair. Porque a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde. A gente tem que usar nossas redes sociais para falar de Jesus, para pregar a palavra, para alcançar de alguma forma. Sabe, agora se a gente quer viver de estado que os outros acham, a gente nunca vive a glória de Deus. A gente fica no raso, né? Sabe o que é? Às vezes a gente busca em oração para sentir a glória, para sentir o fogo do Espírito. Aí pensa, você todos os dias viver isso? Acordar, você tá na glória. Dormir, você tá na glória. Todo momento,
Porque você já está liberto. E quanto mais libertação, mais a graça dentro de você. Então, a fase do sofrimento, a gente tem que ter a visão. O que você quer, né? Você quer a graça abundante sobre você? Ou você vai ficar se importando com o seu sofrimento? Ou você vai passar? Você vai prosseguir, né? Porque isso é a parte do sofrimento, né, de libertação, é de passagem. Eu penso assim, acho que o mais chato, né, da vida cristã é as perseguições. Porque você sabe que você está fazendo aquilo ali, você está fazendo certo. Você está fazendo a vontade de Deus. Só que toda árvore que dá fruto, jogam pedra. Porque você desça. Você está no nível alto. Então eles ficam jogando pedra para você dar atenção para ele. Mas não pode dar atenção. Continua. Que você vai cada vez mais subindo. Porque se você dá atenção, você desce ao nível deles. Então, eu acho que o pior é a parte da perseguição. Porque você está fazendo aquilo que é para fazer. Você tem um coração bom, você está fazendo o que é certo. E as pessoas enchendo o saco, falando coisa que não tem nada a ver. Mas, você também tem que entender que em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então você tem que entender que não é mais você, é Cristo que está em você. Então é por causa disso que as pessoas vão perseguir, porque Cristo está em você. Se Cristo está em você, você está em Deus, qual que é a sua preocupação com os perseguidores? Se eles estão atrás, né? Porque quando o povo do Egito, né, estava atravessando o Mar Vermelho, o povo de Israel estava na frente e o Egito atrás perseguindo, né? O que foi? Engolido pelo mar. Então deixa. Para de dar satisfação, de querer falar que você tá certo, de querer discutir. Deus vai cuidar dessas pessoas, não precisa. Jesus chama a gente e ele fala que o fardo é leve, o jugo é suave. Por que você acha que vai ser muito difícil se ele falou que o jugo é suave, o fardo é leve? É porque tem processo mais pra frente que vai aliviando. Às vezes você acha, nossa, a pessoa tá pregando muito, ela tá alcançando muita vida. Deve ter muita batalha. Não, gente, às vezes você acha, você cria coisa na sua cabeça, né? Porque Deus, quanto mais graça, mais proteção. Você tem que ter fé e confiança. Você tem que ter fé e a confiança. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você entendeu? Não pode ser maior que você pensar na glória que vai estar sobre sua vida. Sabe? Entendimento, sabedoria em Deus. Você olhar, você tem compreensão, entendimento. Sabe o que é você olhar e você ver um empreendimento, você bater o olho e você sabe o que está errado, o que está certo, o que podia lucrar e o que não? É isso, é uma sabedoria sobrenatural em Deus. É o conhecimento de todas as coisas. Você não vai sofrer mais. Você vai estar em Deus. Você vai olhar, você vai entender. Você vai chegar no lugar, você vai olhar, você já vai entender. Porque você está em Deus, está firmado. É ruim ficar sozinho, é ruim ficar isolado. Não, mas a gente tem que entender que é lugar de passagem. Gente, eu tô sozinho, eu me afastei de pessoas, eu me afastei de lugares porque eu preciso ter um crescimento espiritual. A minha prioridade é Deus. A minha prioridade é ter a graça, é ter discernimento espiritual. Então, né, respeite o meu momento. Sabe, é se posicionar. O cristão é sim ou não. Sim ou não. Então, se posiciona. Queira crescer espiritualmente em Deus. Queira descobrir segredos do reino. Revelações, né? Coisas espirituais que você nunca viveu. Gente, tem coisas para ser derramada. Deus tem coisas grandiosas para derramar. De visão espiritual, discernimento. A gente se prende. Ai, mas eu vou ficar sem amigo para conversar.
Você tem que entender. Escolhas tem que ser feita. Vai doer no começo? Vai. Mas você vai passar. Você vai passar. É lugar de deserto, é lugar de passagem. Você não vai morar. Isso é para quem quer viver promessa. Para chegar na promessa, você tem que estar livre em Cristo. A promessa não vai te tirar de Deus. As riquezas, as coisas boas, não vai te tirar de Deus. Você vai continuar firmado. Porque já não vai fazer tanta diferença para você. Porque você soube ser fiel no pouco. E no muito, você também vai ser. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, você precisa ser liberto. Você entende? Tudo que te prende, você precisa de libertação. Toda libertação no começo dói, depois é libertador. É paz. Sabe? Quando a gente tá firmado em Deus, a gente sabe onde você tá crendo ali na sua fé. Tudo fica mais fácil, sabe? Você não vai dar moral para qualquer pessoa, você vai dar valor, você vai se sentir importante cada vez mais, né? Você vai falar, não, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa. Deus vai trazer a pessoa certa, então eu vou continuar. Esperar em Deus. E é tão bom esperar em Deus. A gente tem que saber esperar em Deus. Né? Dói a espera, porque a espera, o tempo de Deus é diferente do nosso. Né? Totalmente diferente. Mas o final vale a pena. Então Deus nos chama para ser livre. Livre em Cristo. Então vamos ser livres em nome de Jesus. E entender que o sofrimento é passagem. Que a gente vai chegar no objetivo. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E livre de qualquer coisa que nos prenda. Amém. Que Deus abençoe. Quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Pai. Que a gente possa entender que sofrimento é lugar de passagem. O Senhor nos dá graça, poder na graça para suportar todo tipo de aflição, todo tipo de coisa que nos atormenta, meu Pai, porque o Senhor é fiel e poderoso a nós. Ajuda-nos a ter discernimento espiritual e nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Nos faz amadurecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.